Blend, ela é maravilhosa. Eu tinha muito medo de comprar ela, não sabia se é boa, mas ela tem um gosto mais puro do cacau, né? Porque as outras são um pouco mais fracas, mas essa é muito saborosa. Gente, eu já tinha blendado o bolinho de 20 centímetros, esse aí é um aro 16. Vocês viram aí que eu peguei um isoporzinho, coloquei e fiz um furinho nele, pois irá passar um caninho que irá ajudar na sustentação dele. E aí eu vou blendar esse. É um bolinho de 15 por 10. Ele pesou 1 quilo. 1,1 kg por aí. E o outro de 22 centímetros, ele pesou 2,1 kg por aí também. Essa é a mesma quantidade. A cliente me pediu um bolo de 1 quilo em cima e 2 quilos embaixo. Então, gente, eu conto a quantidade de quilos diretamente no bolo, sem a decoração e sem, se for a pasta americana. O quilo do bolo, o bolo em si. Agora, a decoração, tipo assim, os gastos também estão incluídos, sabe? Então, no caso, o que eu quero dizer é que vai passar um pouco do total que a minha cliente pediu. Então, pessoal, aí esse é o recheio de leite ninho com morango, brigadeiro de ninho com morango. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior como que eu estava montando ele. E aí, pessoal, é apenas o chocolate derretido. Eu já tentei fazer ganache com água, já tentei fazer ganache com creme de leite e eu não consigo. Eu só consigo com chocolate puro, tá? Então, as minhas blindagens é com chocolate puro. E eu me adaptei super bem, tá? Já fiz testes e não deram certo, tá? Com a ganache. Ele ficava bom, né? Porém, quando eu botava a pasta americana em cima, ela se deformava. Então, pra mim não dava certo. Essa foi a melhor forma que eu consegui, com chocolate puro. E aí, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do bolo de 15 por 10, blindando. E o outro já tinha blindado. Ó, gente, eu só vou passando, vou ajeitando. No final, é que a gente tenta fazer a bordinha, né, de cima, pra ficar mais reto. Mas, por enquanto, é só você passando e alisando. Se o chocolate estiver já no ponto meio frio, né, não tiver mais morno, ele já tiver um pouco mais pastosinho, é melhor ainda de se trabalhar. Mas como o meu bolo ainda estava um pouco gelado, então ia colocando, esperava ele endurecer um pouquinho e já ia passando. Não dava pra me esperar porque esse dia foi muito corrido pra mim. Tava em tempo de entregar o bolo? Estava. Mas como eu tenho criança e esse dia também tava entregando uns salgados, então pra mim foi muita correria. Então, gente, assim ficou o nosso bolinho. Esse de 20 centímetros eu tive um pouco mais de dificuldades, né? Então, quando chegou no de 15, eu já tinha pegado um jeito que fosse mais fácil. Então, ele ficou um pouco mais liso. Porém, não influenciou em nada no trabalho. Os dois ficaram maravilhosos, tá? Eu gostei muito do resultado que ficou. E não ficou nenhuma marcação na pasta nem nada, tá? Ficou ótimo. E aí, pessoal, eu tô usando a pasta americana, só que eu já comprei ela colorida, porque a minha cliente, ela pediu um bolo vermelho. E eu fiquei com medo de não chegar na tonalidade vermelha e ter que tingir aquela pasta. Então, eu já comprei ela vermelha. No total, pessoal, eu usei 1 quilo menos de 1 quilo. Nas blindagens, eu usei 500 gramas de chocolate para o bolo de 20 e 450 para o bolo de 16 por 10 de altura. E foi a conta certinha, pessoal. Fiz 3 camadas de ganache, né? 3 camadas. E ficou ótima, tá? A espessura da cobertura do chocolate no bolo. Então, aí, como eu falei, usei 950 gramas de chocolate, né? Cobertura fracionada.
E aí usei 1 kg de pasta, porque essas pastas coloridas, ela vem 500 e a branca ela vem 800, então eu precisei comprar duas e as duas foram a continha para me cobrir os 2 bolos, tá? Não sobrou. Então aí, pessoal, eu tenho esse rolo, tá? Os meus materiais, você vê que vão ver que são materiais simples. Eu não tenho nada assim muito estruturado, tá entendendo? Eu tô começando agora nesse ramo, porém, o que eu tenho é muito necessário e me ajuda bastante. Então aí, pessoal, fui abrir na pasta americana, eu abri ela o mais fino possível que eu pudesse, tá? Porém, não tão fino que desse pra ver o outro lado, né? O mais fino que eu pudesse e deixava ela bem maleável pra ela não se rasgar, né? Então, pessoal, eu só fui abrindo, tentei abrir ela meio redonda. Eu estou alisando aqueles isoporzinho normal, tá? Pratinho de isopor. E embaixo desse bolinho de 20 também tem um. Aí, pessoal, eu usei 500 gramas de uma pasta americana inteira, né? Como eu falei pra vocês, um pacote só vem 500 das coloridas. E usei mais 250, metade da outra pasta, pra abrir esse tamanho aí, tá bom? Então aí, pessoal, só o primeiro pedaço eu tenho um pincelzinho que eu vou passar um pouquinho de água pra minha pasta colar, tá? Eu não passei em cima porque ia ficar um bolo em cima, então ia fazer peso, né? Eu passei só um pouco mesmo nas laterais, porque como essa pasta é uma pasta colorida, então eu fiquei com medo dela ficar manchada, né? Então eu passei só aos poucos, né? Um pincel com um pouco de água pra colar. E aí é só abrir na pasta, encostando no bolo, tomando muito cuidado pra ela não rachar, né? E aí eu fui ajeitando aos pouquinhos, de um lado, do outro, e aí o outro bolinho vocês vão ver melhor como que eu fiz. Aí eu já tô abrindo a pasta, sobrou um pouco daquele bolo, eu juntei com a outra metade que tinha sobrado pra cobrir esse daí. Já nesse daí eu passei água nele todo, tá? Um pouco de água, gente, a água cola super bem também, tá? Só que se for algum detalhe que seja pesado, né, já pra colar diretamente na pasta, o bom é que eu usei amido de milho, tá, gente, na mesa, pra ela não colar. Se for algum detalhe pesado, o bom é que usem a colinha de CMC, tá? Como, gente, aqui na minha cidade tem muita coisa que é difícil de achar. Pra mim poder achar, tem que ir em outra cidade, tá? E no centro, mas é um pouco longe. Então, eu me arrisquei, confesso que eu me arrisquei um pouco em usar apenas a água. E tinha um detalhe que eu não sabia como eu ia fazer, porém, graças a Deus deu certo. Que é um detalhezinho com umas pérolas. Aí, pessoal, ó, é só pôr em cima do bolo e ir alisando, tá? Com muito cuidado. E no final a gente vai fazer o alisamento com aquele isoporzinho, ó. Eu vou abrindo, tirando essas dobrinhas, pra ela ficar mais reto possível. Ó, tá vendo? Ainda ficou umas marcaçõezinhas, mas aí a gente vai tirar o máximo possível. Essa minha pasta americana, ela não tá tão grossa, tá, pessoal? Quanto parece, é só as bordas mesmo. A gente vai arrumando, tá? E aí, vou mostrar pra vocês, ó, um pratinho de isopor simples. Eu não tenho nada daqueles... Aí falta um pedacinho, tá? E aí, a gente vai arrumando devagarzinho. Ai, pratinho de isopor simples, gente. Eu tinha a espátulazinha de alisar, porém... acabou ficando na minha outra cidade, não sei o que aconteceu. Eu tirei um pedacinho e coloquei aí, como foi o pezinho, né? Não deixou em nada. Porque, gente, esse pratinho de isopor, ele esquenta a pasta. Então, como ela esquenta, pessoal, tira todas as marcaçõezinhas que ficam, tá? Então, é só dar uma alisadinha e aí, ó, eu fiz... Como que eu fiz as quininhas, né? Não ficaram tão reta, porque ele não tem um peso suficiente, esse isoporzinho. Mas aí eu só alisei em cima.
e apertei de frente o isopor de um lado e um em cima para fazer a quina, tá? Gente, para fazer a sustentação, eu botei esse caninho no meio, que iria passar entre um bolo e outro, e iria me ajudar a deixar o bolo de 16, que iria ficar em cima, mais centralizado. Não iria ter perigo de eu botar ele e ele ficar um torto, porque ele iria passar no local certo. Então, o que que eu fiz? Eu marquei com a régua e todos os lados ao redor ficaram com 9 centímetros, então tava bem no centro. Coloquei no meio e esse caninho maior iria passar entre um bolo e o outro, e iria deixar meu bolo centralizado e não iria permitir dele correr para um lado e para o outro. E ao redor desse daí, eu botei mais 3 caninhos. 3 caninhos foram suficientes, tá? Pra sustentar o meu bolo de 16 por 10. Então, aí eu fiz a marcação com a forma do bolo e cortei os caninhos na altura do meu bolo. Usei 3 caninhos e fui vendo aí pra medir e não passar, né? Ficar tudo certinho. Essa foi a minha sustentação, gente, que eu usei nesse bolo, tá? Se passou alguma coisa, depois eu dei uma olhada, fui lá, cortei pra deixar tudo retinho. Essa daí, pessoal, eu deixei a parte de trás, né? Que ficou com as marcaçãozinhas maior. Aí eu peguei uma faca grande pra descolar o meu bolo de cima da minha bailarina. Ele estava com aquele isoporzinho embaixo. E fui passar pra cima do bolo. E aí eu passei um pouco de brigadeiro de ninho para dar uma coladinha entre um bolo e outro. Essas partes de marcações, rebarbas e sempre tem uma parte de trás, né, pessoal, do bolo. Então essas partes aí eu deixei para trás, tá? Ó, procurei bem onde era, encaixei e soltei o bolo. Aí eu iria dar mais uma alisada pra ajeitar esse pezinho. E aí eu fui fazer a minha fitinha pra borda do bolo. Era isso aí, gente, que a cliente me pediu. Só cobrir o bolo de vermelho e botar o topper, que o tema era tema de enfermagem. Então, eu não tinha nem o rodapé do bolo. Mas aí eu quis dar o meu jeitinho, né? Fazer a diferença do meu trabalho. Porque os clientes pedem um bolo, mas aí a gente pode deixar a nossa marca, o nosso diferencial. Então, eu apenas cortei, gente, vocês viram, eu não tenho estilete, eu não tenho aquelas marcaçõezinhas. Eu trabalho com coisas simples, tá? Meu material são simples, como eu falei pra vocês, estou iniciando agora nesse ramo. É um sonho pra mim eu ter conseguido fazer esse bolo, fiquei muito contente mesmo. E eu fiquei pensando, porque, gente, como é que eu vou fazer que eu não tenho tais materiais? Porém, eu tinha feito outro e eu tinha conseguido, porém ele não era de andar. Então, eu só pensei mesmo que iria dar certo e graças a Deus deu certo. Aí, pessoal, eu cortei com a régua mesmo, tá? Pra deixar retinho. Ajeitei aí as marcaçõezinhas. Cortei a fitinha do tamanho que ia ficar no meu bolo. Aí eu já tinha colocado na de baixo. E aí eu fiz colocar na de cima. Como vocês viram, eu passei água. Não tinha CMC. Peguei o meu pincelzinho com um pouquinho de água e botei ao redor do bolo, tá? Pronto, gente. Colei, ajeitei. Esse foi o bolinho. Foi assim que a minha cliente pediu. E então, eu coloquei algumas pérolas no pezinho de chocobol. Eu só finquei mesmo, não passei água, não passei nada. Só finquei aí no bolinho de cima. E aí, então, coloquei o topper. O topper eu também coloquei diretamente com água, tá?
Fui ajeitando aí o que precisava ajeitar e aí eu vou mostrar pra vocês também que eu fiz um lacinho. Esse foi o meu diferencial. Colocar o rodapé desse bolo e colocar o lacinho, porque o bolo era totalmente simples. Só o topper e as perolazinhas, que eu fiz de chocobol, tá? O chocobol e o pó perolado e só finquei no pezinho e não caiu, graças a Deus. Aí eu fui ajeitando o que precisava, né, dando nos toques finais, tá? Alisei. Depois no final, pessoal, eu vi que ficam as marcaçõezinhas, então eu só tirei com a faca. As marcaçõezinhas da fitinha não ficaram perfeitas, tudo a gente vai ajeitando, né, dando o nosso jeitinho. Aí eu fui fazer nosso lacinho, pra vocês verem que não sobrou nada. Tinha sobrado até esses pedacinhos aí, mas eu ainda utilizei pra fazer o lacinho. E aí, nosso lacinho, eu juntei a parte que sobrou, pra não sobrar nada mesmo. Abri ela, não abri tão fino, tá? Porque o laço, eu acho bonito ele bem bonito, bem cheinho. Então, eu só esqueci de passar o milho na mesa, mas aí tudo bem. Então, eu cortei, né? Fiz um retângulozinho, deixei retinho e fechei. Medi um lado e o outro pra ficar bem retinho, mesmo tamanho. Só fechei e franzi no meio. Esse foi o nosso laço, bem simples. E aí eu peguei um pedacinho, franzi, esse foi o nosso laço. Eu coloquei um negocinho do lado pra dar um volumezinho, tá? Peguei um palitinho pra dar um volume. Já fica com carinho de laço, gente. E aí, pra dar um volumezinho, e cortei uma fitinha e passei no meio, né, pra fechar o nosso laço. Então, pessoal, esse foi o bolinho bem simples, bem fácil de fazer, tá? Só questão de olhar os detalhes. Nem tinha essa bagunça de farinha de trigo e tal, foi que quando eu tava fazendo chegou. E aí foi aos poucos, gente, fazendo uma coisinha bem simples. Esse daí é a fitinha que eu falei pra vocês, que eu abri ela, cortei pra pôr em cima do lacinho, né, pra não ficar mostrando aquele encontro do lacinho de um lado e do outro. Usei uma faca, gente, tá? Com coisas simples já pra gente começar a iniciar o trabalho e também ficar lindo, tá? Porque eu fiquei encantada por esse bolo. Passei um pouquinho de água e colei. Não esperei secar, tá? Isso colei direto no bolo também colei com água, tá? Porque como ele ficou embaixo, perto do prato do meu bolo, então era só para encostar ele no bolo e pronto, encostar ele no meu bolo e o pezinho dele, do laço, iria ficar diretamente no prato do bolo, tá? Aí a gente vai dando os nossos toques. E esse foi a finalização, sabe, do bolo, porque foi bem simples, como eu falei pra você, eu só queria o bolo vermelho e pronto. Já foi esses toques que eu dei. Então, só colei o laço, finquei umas perolazinhas, que foi o chocobol, e coloquei o top. Esse foi o nosso bolinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, pra ajudar a gente, tá, pessoal? Olha que graça, a gente ficou o bolo, escolhi o lado da frente. E ficou assim, gente, olha que top lindo. Colei o topper com água, tá, pessoal? Que lindo, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.